Bom dia, pessoal. Tranquilo? Tudo beleza? Bom, pessoal, vamos começar aí mais uma semana, mais uma aula e uma semana cheia de novidades. Bom, primeiro, eu queria reforçar essa questão, né, que nós não teremos esse mês de junho atividade impressa na escola. Todas as atividades serão disponibilizadas aqui. Segundo, a questão das aulas via Zoom. É preciso que o sétimo ano, cada vez mais os alunos que não estão participando, que participem. Por quê? É importante porque no final deste período de quarentena, nós teremos que fazer uma ficha individual de cada aluno, falando da participação dele em todas as atividades da escola, porque nós sabemos que saiu uma medida provisória que os dias letivos não serão mais importantes do que a carga horária. Então a carga horária ela é muito importante. Então tudo que vocês participarem vai ser levado, vai ser contado como carga horária. Os exercícios que vocês fazem em casa tem uma carga horária estabelecida para aquele exercício, os trabalhos que vocês fazem, a prova que vocês fazem, as aulas no Zoom, no YouTube que vocês assistem e inclusive os encontros no Zoom. Então ali nós estamos anotando, fazendo a presença de cada um de vocês. Tem no quadrinho ali do lado os participantes, então toda vez ali, pelo menos na minha aula, que entra eu falo, ó, fulano, você chegou? Eu estou ali anotando a presença e essas aulas são gravadas. Então é interessantíssimo, é importante que vocês participem dessa aula no Zoom. Pessoal, também foi criado um grupo de WhatsApp, né? E eu queria deixar bem claro que esse grupo é só para recado da escola para os pais, orientação institucional e pedagógica. Se os pais têm alguma questão individual para resolver com a escola, tem que entrar em contato via e-mail ou via telefone. Ah, professor, mas eu não estou conseguindo falar na escola. Essa semana a rede externa, não dentro da escola, mas externa, estava com problema. Parece que hoje ou amanhã tá para resolver, né? Quarta ou quinta-feira, né? Porque hoje, não sei que dia que vocês vão assistir essa aula, mas entre quarta, agora dia 10 e quinta, dia 11, está para resolver. Tranquilo? Então, assim, semana que vem vai ser colocado nesse grupo aí, essa semana ainda, que bem provável que na semana que vem nós teremos aula de segunda a sexta-feira no Zoom, com os horários que bem provável que eram os anteriores, ou pode ser que tenha novos horários, mas nós vamos priorizar essas aulas no Zoom de segunda a sexta-feira, e as aulas no YouTube, elas serão as aulas do Zoom que são gravadas, né? Bom, pessoal, vamos lá então para a correção do nosso exercício. Igual eu tinha comentado na aula passada, que eu tinha comentado lá no Zoom que eu iria corrigir esses exercícios aqui no YouTube junto com vocês. Não, estou esquecendo o mais importante. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, por mais uma aula, Deus. Ó Pai, nós sabemos que não é da maneira que a gente queria que fosse, Pai. Nós sabemos disso tudo, mas nós te agradecemos porque, mediante tudo isso, o Senhor, Pai, nos propôs este momento. Mesmo que a distância, Pai, mesmo que de uma maneira diferenciada, mas nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos poupou, o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal. E nós temos aqui os alunos do lado de lá e a escola desse lado, Pai. Mas nós estamos juntos no Senhor. Te peço, Deus, em nome de Jesus, que guarda a casa desse aluno, dessa aluna, guarda a vida dele, a família, abra a mente, o entendimento, para que venha o ensinamento do Senhor, para que não venha nada duvidoso, Pai, nada que faça
abalar os teus princípios que esse aluno tem, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que venha o teu Espírito, que seja um momento de Deus, um momento do Senhor, meu Deus, nessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, pessoal. A número 1 da questão anterior. Por que podemos dizer que a reforma protestante foi uma quebra da unidade cristã no Ocidente? É simples. Porque com a reforma protestante deu origem às diversas igrejas cristãs que nós temos hoje, que continua tendo, né? Que continua surgindo. A 2. O que era o justo preço defendido pela Igreja Católica? Era aquele que não tinha lucros, porque o lucro para a Igreja Católica antigamente era uma prática pecaminosa, vista como usura. Vamos pular lá para cima, deixa eu correr aqui para cima para não atrapalhar embaixo. Quem eram os predestinados à salvação? Pessoal, essa questão dos predestinados à salvação, isso aí é antes da reforma. Então nós vamos colocar que, segundo Santo Agostinho, aqueles já antes de nascer era escolhido por Deus, possuidor de uma fé extrema. Então Santo Agostinho falava que aquele camarada que tinha uma fé extrema, ele antes de nascer já era escolhido por Deus. Então a gente observa pessoas aí que realmente são fervorosas, e isso alegra o coração de Deus, né? Bom, a 4. Por que havia insatisfação de alguns reis e nobres quanto ao domínio católico? Por quê? Porque 1/3 das terras férteis da Europa estava sob os domínios da Igreja Católica. A Igreja Católica era dona de 1/3 das terras férteis que existiam na Europa. Nós sabemos que a Europa estava saindo de uma crise agrária e climática, que inclusive levou à queda do sistema feudal. Então, vamos para a nossa matéria, beleza? Vamos lá. Essa turma do 7º ano, eu estou com uma saudade dessa turma. A turma aqui é bacana. Conversa um pouquinho, mas é bacana. A turma aqui, eu estou com saudade dessa turma. Essa turma bacana demais. Bom, então vamos lá. Reforma luterana. Quem é esse cara aí? Martinho Lutero. E nós vamos falar dessa figurinha aqui, ó, desse sujeito aqui, desse camarada. Como que esse camarada vai ser importante para o cristianismo no mundo ocidental a partir do século XVI. Então vamos lá. Martinho Lutero era um monge católico. O que é um monge? Eu tenho um colega que na verdade ele é pai de um colega meu e que acabou virando meu colega, até mais do que o filho, né? E uma vez nós conversando sobre religião, sobre igreja, e ele tem um conhecimento fantástico, e aí eu passei a chamá-lo de monge. Eu vi que ele é muito estudado, entendeu? E eu gosto dessas pessoas que estudam, que eu aprendo muito com elas. E aí eu comecei a chamá-lo de monge. Aí um me perguntou um dia, mas por que você chama ele de monge? Eu falei, porque o monge, ele gosta de estudar. Mas o monge, ele não só estuda, ele ora e estuda. O silêncio é uma forma de culto do monge. O monge gosta muito do silêncio porque ele ora em silêncio e medita em silêncio em cima da oração e daquilo que ele estudou. Existe em São João del Rei um mosteiro que uma vez a rua estava isolada lá em São João del Rei. E aí eu fui e perguntei para o guarda, eu falei assim, por que a rua está isolada? É porque tem um mosteiro ali. E na porta do mosteiro ninguém pode conversar. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, porque o silêncio para eles é uma forma até de culto. E aí eu falei, poxa, então assim, o mosteiro é um local onde esses monges se concentram, né? Eles gostam
de ficar ali quieto, porque ali é um local destinado à questão de oração, de reflexão, isso quase silêncio, e de estudo. Então ele era um monge da Igreja Católica e Martinho Lutero resolveu fazer um curso em Roma. E ele foi para Roma estudar e tudo, e ele ficou abismado com as coisas que ele havia visto em Roma. As coisas que nós falamos na aula anterior, né? A corrupção clerical, né, do clero estava muito grande, a venda de indulgência, a venda de relíquia, o pessoal vendendo vaga, lote no céu. Então o negócio não estava legal, não estava bacana. As pessoas estavam avacalhando com a Igreja Católica. Muita gente pergunta, é a instituição? Não, são as pessoas, entendeu? Mas então quer dizer então que o pessoal, a igreja era mau caráter? Não, a gente não pode falar isso. O mau caratismo ele está no ser humano. Tem mau caráter em todos os segmentos da sociedade mundial. Então isso é um problema do ser humano e não das instituições. Pena é que essas instituições, a maioria delas, são entregues a seres humanos com essa índole má. E a Igreja Católica ela estava com esses seres humanos dessa índole má. E a corrupção dentro dela passou a ser até uma coisa institucional. As pessoas começaram a ver aquilo ali como a cara da Igreja Católica. E não era. Hoje nós temos uma igreja muito diferente, embora, assim como nela em outros segmentos, também tem pessoas que ainda ficam dando uns vacilos aí, entendeu? Mas, eu não falo isso na questão religiosa, mas eu falo na questão mesmo de comportamento moral, mas Martinho Lutero foi lá e falou, opa, tá tudo errado, eu não concordo. E aí ele começou a indagar a atuação da Igreja Católica. E aí Martinho Lutero percebeu também na região, ele era da região da Germânia, onde hoje corresponde, faz parte da Alemanha. Ele começou a perceber que havia muitos príncipes feudais também que estavam insatisfeitos com a igreja, porque a igreja tinha aquele domínio de 1/3 das terras. E esses príncipes feudais, eles estavam sem terra fértil, entendeu? Eles estavam nos seus domínios com terras improdutivas, então eles estavam de olho também nessas terras da Igreja Católica. Então, dentro da região da Germânia, havia um descontentamento por parte das autoridades maiores, né, os príncipes feudais, com essa questão da Igreja Católica também, por causa dessas terras que eles estavam de olho. O Martinho Lutero, ele viu que ele teria respaldo para fazer o que ele estava pensando, ele elaborou um documento. Esse documento tinha 95 teses. O que é 95 teses? 95 porquês. Ele fez um documento questionando 95 itens da Igreja Católica. E nós já estudamos que a Igreja Católica trabalhava com os dogmas. O que é os dogmas? O que são os dogmas? Já falei isso para vocês. Os dogmas são verdades incontestáveis. São verdades absolutas. E alguém fala por quê como verdade absoluta? Não, é verdade, pronto, acabou. Então a Igreja Católica estava com esses dogmas. E a gente já falei para vocês o que acontecia com as pessoas que questionavam esses dogmas. Ia ser julgado num tribunal, chamado Tribunal do Santo Ofício, e se condenado poderia ir para a Santa Inquisição, que a maioria das vezes queimava a pessoa viva, recitando versículos da Bíblia em praça pública. Só que o Martinho Lutero fez esse documento e espalhou em várias catedrais na região da Germânia e alguns outros locais da Europa. 95 teses, 95 porquês, 95 dogmas que eram questionados. Ou seja, se questionasse um, já era motivo de fogueira. Imagina 95.
E aí ele questionou esses dogmas. Bom, dentre eles estavam, coloquei aqui alguns, né, que são importantes, que viraram inclusive a base da reforma luterana. Dentre eles estavam a salvação somente pela fé. Questionavam muito a questão de como era obtida a salvação. A Igreja Católica adota que a salvação ela é feita mediante as boas obras e pela fé. A gente sabe que está na Bíblia que a fé sem obras é morta, mas a fé é que gera os bons frutos, né? As boas obras. E aí entra a questão da salvação somente pela fé. O Lutero vai falar, não, boas obras não salvam ninguém, o que salva é a fé. Aí tem aquela história que a gente escuta muito dentro da igreja, né, daquela senhora, que é uma historinha, viu, gente? Para vocês que estavam com saudades das minhas histórias aí, vai aqui uma. Existe muito uma história dentro da igreja, uma história muito contada de uma senhora que ela perdeu tudo dentro da casa dela com uma enchente. E ela, sendo entrevistada por um programa aí de rádio, ela falou assim, não, mas eu tenho certeza que Deus proverá, Deus vai mandar tudo para mim de novo. Aí um outro rapaz, um empresário rico, escutando do outro lado, falou assim, poxa, por que tudo esse povo é Deus proverá? Quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para esse povo que Deus não provê coisa nenhuma. E aí esse empresário rico, ele pegou um caminhão e encheu de mantimento. E chamou o funcionário dele e falou assim, olha, entrega isso lá na casa dessa senhora que passou no rádio aí, vamos pegar o endereço dela aqui e tal, você entrega isso na casa dela. Quando chegar lá, se ela perguntar quem mandou, você fala assim, foi Satanás que mandou. E assim o funcionário fez, encheu o caminhão de mantimento e levou. E aí chegando lá, ele começou a descarregar e falou assim, olha para a senhora, ela falou, oh, glória a Deus, e tudo que descia, ela, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, no final, e nada dela perguntar quem mandou. No final, ela pergunta, o rapaz pergunta para ela, e aí, a senhora não vai querer saber quem mandou não? Ela falou, não me interessa saber quem mandou não, porque quando Deus manda, até Satanás obedece. Ou seja, o homem praticou uma boa obra, não foi? Mas a intenção dele não era boa. Então, era isso que Martinho Lutero estava falando, que as boas obras, elas têm que ser motivadas pela fé. Então, para ele, tinha muita gente que estava fazendo boas obras, mas com segundas intenções. A salvação para Martinho Lutero era somente pela fé. E aí ele também defendia a livre interpretação das Escrituras. Só frisando aqui, pessoal, isso aí que eu falei para vocês é só uma historinha que contava na igreja, beleza? Se vocês gostaram, depois dá um joinha para mim, entendeu? Aí da sua casa mesmo. Bom, a livre interpretação das Escrituras. Como tinha pouca gente alfabetizada naquela época e tudo, as pessoas, a Bíblia era interpretada pela Igreja Católica. O Lutero vai falar, não, cada um tem capacidade de ler ou de ouvir o versículo da Bíblia e dar a interpretação que tocar no seu coração, porque Deus pode falar através de um versículo e pode falar daquele versículo de maneira para um e de uma maneira para outro. Então, Lutero defendeu que a interpretação das Escrituras deveria ser livre.
cada um poderia interpretá-la da maneira que se sentisse tocada por Deus. Adoção somente de 2 sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento, vamos dizer, não vou falar um ritual, porque senão pega muito pesado, mas os sacramentos são como fossem regras, vamos colocar assim, ou quesitos que a pessoa precisa praticar dentro daquela religião para ser um fiel daquela religião, desculpa. Por exemplo, a Igreja Católica tem 7 sacramentos. Quais são esses sacramentos? Primeiro, o batismo, depois a Eucaristia, que é conhecido como a primeira comunhão, né, que eles falam, que é o curso da primeira Eucaristia, depois a crisma, que é a confirmação do batismo, a criança nasce, com poucos dias de nascido, meses, ela é batizada, depois ela faz a primeira comunhão, que é a Eucaristia, depois ela faz a crisma, que é a confirmação do batismo, depois tem o matrimônio, o casamento é um sacramento, depois tem a unção dos enfermos, que também é um sacramento, depois tem a confissão ou penitência, que todos os católicos têm que fazer, e por último tem a ordem. A ordem é um sacramento que só o clero pratica, os fiéis não praticam. Então, cada um pratica 6, porque o clero não pratica o matrimônio, ele pratica a ordem e não pratica o matrimônio. Os fiéis praticam o matrimônio e não praticam a ordem. Lutero vai falar que não precisa de 7 sacramentos, ele vai falar que bastam 2, que é a Eucaristia, que é a ceia da igreja evangélica. As igrejas evangélicas praticam a ceia, e na igreja católica é a comunhão, a hóstia, e o batismo. O batismo é o ato da livre manifestação da fé e a livre decisão do fiel de seguir a livre e pública decisão do fiel de seguir aquela religião. Bom, isso aí eu coloquei os 3 assim que são mais destacados. Lutero ficou tranquilinho com isso? Lógico que não. O Papa, na época, o Papa Leão X, montou um exército e caçou Lutero igual doido na Europa. Falou, não, eu tenho que pegar esse camaradinho aí, entendeu? Esse alemãozinho aí. A gente que sabe que a Alemanha é um país que não existia na época, né? Mas é só uma maneira ilustrativa. O Papa ficou louco atrás do Lutero. E os príncipes feudais adoraram a ideia de Lutero. Por quê? Porque Lutero estava fundando ali uma nova religião católica, uma nova igreja, estava fundando ali uma nova igreja cristã e que não era católica. Então, estava tendo o surgimento de uma nova igreja. E nisso, os príncipes feudais apoiaram Lutero, guardaram Lutero e protegeram Lutero das tropas organizadas pelo Papa Leão X, que queria condenar Lutero de todo jeito. Quer dizer, já estava condenado, queria levar Lutero para a Inquisição de todo jeito. E os príncipes feudais deram apoio a Lutero, porque eles estavam interessados também em tomar as terras da Igreja Católica na região. Se a Igreja de Lutero vingasse ali, fosse implantada, então não justificaria a Igreja Católica ter tantas terras na região. E começou uma caçada terrível. E Lutero só teve paz quando os príncipes feudais, junto com Lutero, e o Papa entraram num acordo chamado Paz de Augsburgo. E ali celebrou a tolerância e a permissão, né, da Igreja Católica, a aceitação, permissão não, a aceitação da Igreja Católica com o surgimento da Igreja Luterana. A Igreja Católica acabava perdendo terras e fiéis, tendo a primeira grande divisão com a Reforma Luterana.
Tranquilo? Aí nós vamos falar desse camarada, o João Calvino. O João Calvino, ele vivia na região da Suíça, chamado os cantões da Suíça. E a Suíça, ela tinha uma classe emergente que estava ficando muito rica e poderosa na Europa, chamada burguesia. A burguesia tinha um problema. A Igreja Católica condenava a prática da burguesia. Por quê? Os burgueses são comerciantes. E os comerciantes, em todas as transações comerciais, eles querem o lucro, que faz parte da sobrevivência deles. A Igreja Católica viu o lucro como uma prática pecaminosa. Falava que era o pecado da usura. Ou seja, está tirando proveito econômico em cima de alguém. A gente sabe que hoje o capitalismo vingou e que a Igreja Católica hoje não tem mais essa visão. Mas essa visão errada que eles tinham na época, né, da questão da burguesia, era muito forte. E aí João Calvino, esse camarada dos cantões da Suíça, ele sabendo do que Lutero já tinha feito, ele pensou o seguinte, falou, olha, precisamos fazer uma religião para a burguesia. Precisamos legalizar a situação do burguês com Deus. Era mais ou menos isso, no grosso modo. Precisamos mostrar que existe uma salvação para o burguês. E aí ele pegou aquela teoria de Santo Agostinho, a teoria dos predestinados, que nós acabamos de fazer o exercício, e deu uma nova interpretação para elas. Então, ele definiu o seguinte, que existia essa teoria da predestinação, mas essa teoria da predestinação, ela determinava que Deus dava um sinal para nós, se nós já estávamos condenados à morte eterna, ou se estávamos condenados à salvação e ter uma vida eterna com Deus, com Jesus no céu. Mas, e que o sinal era esse. A classe que mais oprimia a burguesia era a nobreza, porque o burguês trabalhava e pagava imposto, e a nobreza que estava no poder, né, que era a classe do rei, usufruía desse imposto sem fazer força nenhuma, usufruía dos privilégios pagos por esse imposto sem fazer força nenhuma. Então Calvino falou assim, olha, se a gente trabalhar, acumular capital e não gastar dinheiro com coisas supérfluas, banais, com luxúrias, como fazem os nobres que gastam com comilanças na festa, com desperdício, com luxúria. Se a gente juntar dinheiro, trabalhar e cuidar desse capital, entendeu? Desse trabalho, como uma forma de garantir a nossa sobrevivência, como a burguesia faz, estaremos salvos. Caso contrário, se a gente viver numa vida de luxúria, de desperdício, de superfluosidade, como os nobres vivem, estaremos condenados. Então, a burguesia olhou e falou assim, poxa, encontrei a salvação. E abraçou a ideia com as duas mãos. E aí foi criada uma nova religião que surgiu nos cantões da Suíça, que é a Reforma Calvinista. Já tivemos a Reforma Luterana e agora estamos com a Reforma Calvinista. E aí, vocês devem estudar essas duas reformas no livro de vocês. Aí, o que acontece? Esses dois movimentos, eles serão precedidos por mais outros 3 grandes movimentos. Ocorreram vários movimentos importantes,
mas nós vamos abordar mais 3, tranquilo? Mas na aula de hoje vocês vão ficar com esses 2 conteúdos, a Reforma Luterana e a Calvinista, página 98 a 102. Dê uma lida nessas páginas e não faltem às aulas no Zoom. Vou passar agora o exercício da próxima semana que vocês deverão fazer e a gente vai corrigir na próxima aula. A número 1, deixa eu correr aqui para baixo, né? Porque eu estou aqui em cima, o que eu vou ficar fazendo? Vamos lá. A número 1. O que foi, né, as teses, né, as 95 teses defendidas por Lutero. As 95 teses é um documento, né? O que foi esse documento defendido por Lutero? Nós já falamos aqui, tem no livro de vocês. Quais foram os sacramentos adotados por Lutero nessas teses? Como a salvação pode ser obtida segundo Lutero? Essa é a 3. A 2, a 3, agora a 4. O que determinava a teoria da predestinação de Calvino, de João Calvino? Nós ainda vamos estudar sobre a reforma anabatista, a reforma anglicana e a reforma católica, para encerrar esse capítulo. Pessoal, fica com Deus. Estou esperando vocês segunda-feira lá no Zoom. E a gente deve ter mudança sim para a próxima semana. Tranquilo? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana aí pela frente. Um ótimo feriado e uma ótima semana. Amém?